Quando um aparelho está usando a eletricidade para produzir algum trabalho, uma transformação da energia elétrica em outro tipo de energia está ocorrendo. Nos nossos estudos, chamamos de cargas elétricas aos elementos ou conjunto de elementos que consomem energia elétrica, realizando essa transformação. Observamos três naturezas diferentes de cargas elétricas, chamadas de resistivas, capacitivas e indutivas, cada uma comportando-se de maneira peculiar ante a corrente contínua e a corrente alternada. A carga resistiva dificulta a passagem dos elétrons através de seus átomos, provocando dissipação de energia, gerando calor. A oposição à passagem da corrente elétrica é uma grandeza física medida em ohm. Essas cargas resistivas, quando submetidas a uma diferença de potencial, são percorridas por corrente elétrica imediata, independentemente se a tensão é contínua ou alternada, estando essa corrente em fase com a tensão aplicada. Esse comportamento é encontrado ao longo de qualquer material que esteja submetido a uma diferença de potencial, sendo um problema para a instalação elétrica se o material for de um condutor elétrico, onde a dissipação de energia não é desejável, ou uma forma de produção de calor como a resistência de um chuveiro. Nos circuitos eletrônicos, dispositivos resistores são utilizados para limitar a corrente ou provocar a queda de tensão. As chamadas cargas capacitivas, se submetidas a uma diferença de potencial, retêm cargas elétricas opostas em suas extremidades, podendo fornecer essa energia a um circuito ligado aos seus terminais, não sendo capaz, no entanto, de gerar energia. Uma carga capacitiva produz efeitos diferentes quando submetidas à tensão alternada e à tensão contínua. Sob tensão contínua, uma corrente elétrica surgirá entre a fonte e a carga capacitiva, com a intensidade que vai diminuindo enquanto as cargas elétricas vão se acumulando no dispositivo até cessar, devido à equipotencialização. A carga capacitiva, quando submetida a uma tensão variável, incluindo a alternada, vai armazenar cargas elétricas, enquanto a fonte tiver diferença de potencial maior que a das extremidades da carga capacitiva. E, quando a fonte reduzir essa diferença de potencial, as cargas elétricas acumuladas no dispositivo são liberadas para o circuito, funcionando como fonte momentânea. Esse efeito faz com que em circuitos de tensão alternada, a corrente resultante se antecipe à variação da tensão. As cargas capacitivas, por esse efeito, sob tensão alternada, dificultam a circulação da corrente, sendo a oposição chamada de reatância capacitiva, que também é medida em ohm. As características capacitivas são encontradas em situações onde existem condutores em paralelo, como uma rede elétrica, ou em dispositivos chamados capacitores, construídos com o propósito de armazenar as cargas elétricas utilizadas principalmente em circuitos eletrônicos, ou com o propósito de adiantar a corrente fazendo a correção do fator de potência. As cargas elétricas chamadas indutivas criam um campo magnético quando percorridas por corrente elétrica, comportando-se de maneiras distintas quando a corrente é alternada ou contínua. Sob o efeito de corrente contínua, a carga indutiva se comporta como uma resistência, havendo oposição à passagem de corrente provocada pelo condutor, que compõe essa carga. Um motor alimentado por tensão contínua limita a corrente elétrica pela resistência oferecida no condutor que forma a bobina. Esse comportamento é diferente se a carga indutiva, tomando a mesma bobina como exemplo, for alimentada por tensão alternada. Nesse caso, o campo magnético produzido pela corrente gera um efeito denominado autoindução, gerando uma corrente contrária à corrente que está gerando todo o processo. Esse efeito se opõe à circulação da corrente, criando a grandeza denominada reatância indutiva, expressa em ohm. A corrente resultante nesse processo fica atrasada em relação à variação da tensão aplicada. As cargas com essas características são encontradas em bobinas de motores, transformadores e válvulas solenoides. Lembre-se, essa apresentação é um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Participe de todas as atividades propostas.